Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o seu like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br, onde você encontra diversos produtos como camisetas, moletons, bonés, canecas, o livro Assombrado, a história do canal e também do casal, livro top, capa dura, feito com muito carinho e muito cuidado para vocês, cheio de QR Codes que te levam para vídeos. Cadê aqui? Não tem o QR Code? Aqui, ó, vários lugares aqui você encontra QR Codes, tá vendo? Para você ir para vídeos, alguns exclusivos aqui do livro, sabe? Tem fotos e tudo mais. Frete grátis para todo o Brasil. E pessoal, não se esqueçam da caixa assombrada. Ainda dá tempo de você assinar e receber a partir da caixa de novembro com o tema Dia de los Muertos, ok? Você não vai se arrepender. A caixa assombrada está muito legal. Quem já recebeu aí ficou muito contente com a caixa de outubro com o tema Halloween, e todo mês tem um tema assombrado diferente, tá? Qual será do mês de dezembro? Ok? Então, faça sua assinatura. Se não quiser fazer assinatura, tem a opção da compra da caixa de forma avulsa, ok? Vamos que vamos, então, para o relato de hoje, que é este daqui. Na verdade, eu dei uma adaptada no título, porque, na verdade, aqui tem 3 relatos, mas o título dele, ele colocou assim, os 7 mortos, seria 7 além, e o policial rodoviário, algo assim. Então, vamos lá. O relato de hoje seria este. Os 7 mortos, 7 além e o policial rodoviário. Olá! Sempre ouço os relatos da Ana, assim como as notícias do Matheus. Porém, tive a ideia de escrever esses relatos apenas após ouvir o relato da Ana, né? O relato da Ana não. Ao ouvir Anjos na Igreja, este relato contado por mim, entendeu? Anjos na Igreja. Enfim, tenho alguns para contar. O primeiro é o que nomeia o e-mail, e os outros foram de um policial rodoviário que eu contei esse relato, e aí ele contou essas outras histórias. Tratam-se de pessoas idôneas, então não estariam mentindo. Enfim, vamos ao relato. Então, o primeiro é este daqui, ó. Os 7 mortos, 7 além? Vamos ver. Bem, começando, meu nome é fulano, mas sei que vai me chamar de fulano. Eu fiquei sabendo dessa história há aproximadamente 10 anos, quando trabalhava com essa pessoa. Ela me contou a história, e essa história envolvia outras pessoas de sua família e seu convívio. Então eu, para me assegurar da veracidade, após ela me contar essa história, em um momento que estávamos a sós no escritório, eu, sem que os outros soubessem, perguntei um a um para me certificar da veracidade. E o mais impressionante é que todos contaram a mesma história, porém cada um no seu ponto de vista. O que me deixou mais intrigado e crente que realmente a história ocorreu conforme narrado. Estavam em 4 pessoas viajando para uma cidade, quando sentiram fome e pararam. Quando sentiram fome e foram parar num posto de gasolina para comer. Pararam nesse posto, 2 foram para o banheiro, uma foi para o salão e um ficou dormindo no carro. Os que foram ao banheiro relatam que havia um chuveiro elétrico ligado no máximo do calor. Coisa incomum, tendo em vista que essa cidade é quente e ninguém usa chuveiro elétrico por ali. Então, um dos que foi ao banheiro, o namorado de quem me contou e o filho dela, eu não lembro qual dos dois, olhou por detrás da cortina sem querer e não havia ninguém no banho, apenas o chuveiro excessivamente quente. Segundo relataram, quente a ponto assim de tirar a pele de quem entrasse ali embaixo. Bom, depois disso, saíram do banheiro, foram para o salão, onde ela estava os esperando, né? O namorado e o filho. Ela estava lá.
Ao lado havia algumas crianças assistindo TV, uma TV de mais de 50 polegadas, o que era realmente estranho para aquele local. Na TV passava a reportagem de uma queda de avião. Ela, assim como seu namorado e seu filho, tentaram conversar com essas crianças, comentando do acidente, do ocorrido, enfim. Mas as crianças apenas inclinando-se, afastavam-se deles, não lhes não lhes desviavam nem mesmo o olhar. Continuavam vendo a TV, se afastando assim, olhando para a TV. É isso? Ou indo para lá assim, sem olhar para eles. Enfim, os que foram pedir a coxinha com a coca perguntaram o valor ao balconista, dono do estabelecimento, e ele disse: é final de feira, leva sossegado. E entregou a coxinha a eles. Comeram a coxinha e saíram. Ao saírem, essa minha amiga, na época, relatou que ouviu uma risada e satirizou: Ixi, é Matinta Pereira. Continuaram a viagem de carro e a 10 quilômetros para frente havia um posto grande, desses com bandeira, sabe? Iluminação, banheiros à vontade, enfim. Aquele que havia ficado dormindo no carro, nesse momento já havia acordado e desceu com os outros. Desceu junto com os outros dessa vez. Então, eles fizeram uma segunda parada agora num posto maior. Essa minha amiga, então, fez o pedido para o balconista e puxou um assunto, falando: nossa, ainda bem que tem esse posto aqui, né? Porque naquele posto lá atrás o pessoal é estranho, né? E nesse momento a atendente perguntou: que posto? A 10 quilômetros a gente passou um posto estranho. E a balconista falou: você tá brincando, né? E ela falou: não, a gente saiu de lá agora mesmo. Até um homem de barba atendeu a gente. A menina continuou perguntando se ela estaria brincando. Ela, meio sem entender, perguntou por que eu estaria brincando, né? Então a atendente pediu uns minutos e entrou. Voltou após um curto espaço de tempo com algumas fotos nas mãos. As fotos eram de um acidente que havia acometido esse posto. Morreram 4 crianças, o motorista e a esposa, e o dono do estabelecimento, queimados por conta do acidente. Inclusive, todos relatam, menos o que estava dormindo, né, que viram, após saírem do local, 7 cruzes na beira da estrada. Então, nesse momento, foi a hora dessa minha amiga perguntar: você tá brincando, né? Aí foi minha amiga que perguntou. E ela disse não. A moça não estava brincando. Inclusive pelo fato de que todos reconheceram a foto do balconista. Após 4 meses dessa viagem, eles fizeram questão de voltar ao local para ver. Encontraram apenas as ruínas daquele estabelecimento que claramente esteve em chamas. Até hoje não sabem explicar o que houve, mas uma coisa eu sei. A história não foi inventada por eles, porque perguntei um a um, sem o outro saber. Ah, então ele quis dizer 7 além, porque será que eles estiveram em outra dimensão? Mas eles seriam os fantasmas, então, das pessoas. Mas, inclusive, havia ali um posto, um chuveiro ligado, quente, muito quente. E o fogo pegou por conta do quê? Será que do chuveiro? E as crianças, tudo seriam os espíritos que estavam ali, mas e o estabelecimento? Tudo voltou a aparecer. Não foi uma impressão, porque teve uma comunicação do dono do bar. E esse acidente de avião aconteceu mesmo, que estava passando na TV? Confere, aconteceu? Ou será que eles estariam numa outra dimensão? Ainda vivendo naquele posto, ou ficaram presos ali de alguma forma? E como que eles conseguiram acessar isso? Pararam naquele posto? É outra dimensão? É fantasma? Ou o que foi ali? Né? Por isso que ele colocou 7 além, mas acho que aí não se enquadra em 7 além, não, eu acho. Né? Próxima história aqui dessa mesma pessoa é o policial rodoviário 1.
Essa história é curta e quem me contou foi um amigo que é policial rodoviário. Ele me contou após eu contar esse primeiro relato a ele. Contou ele que um amigo dele ia para a Central e, passando próximo de Mongaguá, viu uma mulher desesperada na beira da estrada e parou para ver o que era. E ela apontava para a beira da estrada sem falar nada. Ele julgou que ela estava em choque e foi verificar. Um automóvel perdeu o traçado e caiu. Ele perguntou se a mulher conhecia quem estava ali, o que havia ocorrido, mas a mulher não respondia nada. Ele resolveu descer e, ao descer, verificou que a motorista morta entre as ferragens era a mesma que havia o chamado na beira da estrada. Pensando serem irmãs ou algo do tipo, voltou para a viatura pedir ajuda, mas não encontrou mais a mulher. Ele relatou que esse policial ficou... Que policial? É um amigo dele, né? Contou ele que... foi um amigo. Ele relatou que esse policial ficou quase uma semana sem dormir por conta disso. Essa história é conhecida. Eu não sei se isso acontece muito ou se é uma história replicada aí, né, pelas pessoas, porque tem várias histórias nesse mesmo sentido, né? Que o policial tá lá e chega o fantasma, ele chega, tem um carro acidentado, vai lá, é a mesma pessoa que tá chamando na estrada, que tá no carro. Várias histórias desse mesmo estilo, né? Ou isso acontece sempre também, não sei, não tô lá trabalhando, né, nas noites e dias na beira da estrada para saber. E a segunda história de policial rodoviário é essa daqui, ó. Conta-me ele também que foi chamado a um acidente, onde uma motocicleta atingiu uma Paraty na parte de trás. Após tudo verificado, ele entregou o relatório para o superior dele, que havia chegado antes. Disse assim: aqui o relatório, está aqui o relatório com depoimento de todas as 4 vítimas. E aí ele perguntou: 4 vítimas? Sim, o sujeito assim, o sujeito assado, o outro assim e a loira. E ele falou: espera aí, como é essa loira? E aí ele descreveu a mulher. E o seu superior respondeu: soldado, essa era a vítima que faleceu no impacto. E aí ele disse: não, impossível, eu peguei o relato dela. Então esse superior perguntou se ele queria ir ao IML conferir. Até hoje ele não sabe se era mesmo, porque não teve coragem de ir ao IML. Enfim, esses são os relatos. Agradeço por tudo, amo de paixão o trabalho de vocês e podem ter certeza que o primeiro eu realmente, sem que os outros soubessem, perguntei em dias diferentes, em horários diferentes, para ver se era verdade, né? Que para eu acreditar nessas histórias, sou impossível, o quê? Assim, acho que é difícil de acreditar nessas histórias, então ele também tem que, assim, ter certeza. E o do policial rodoviário vem de alguém que jamais mentiria também, né? Bom, muito obrigada pela sua história, pelas histórias, né, que compartilhou aqui conosco. Muito interessante esse lance deles pararem num posto que não tá ativo e ver as pessoas que, na verdade, morreram ali, né? Vendo televisão, ele não quis cobrar, mas ele comeu a coxinha, gente, usou o banheiro daquele lugar. Como assim? Não é? Muito doido. Muito doido, não, muito interessante. Bom, pessoal, alguém já passou por uma situação parecida? Manda um relato pra gente. Vai comentar aqui? Deixa aqui seu comentário, sua opinião, e se for fazer isso, que seja com respeito, por favor, ok? Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!